Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Dá bom dia pro povo, Jana. Bom dia, povo de Deus. Amém. Hoje já tá acordado. Não tá entrando ainda. Vai entrar. Quando dá essa chuvazinha, a transmissão fica... A internet cai também. Cai na internet. Glória a Deus, Jesus Cristo ontem, hoje, eternamente. Você que vai entrar através do Facebook, interaja conosco, declarando que Ele não mudou. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. E quero fazer logo o convite, né? Hoje à noite, lá às 19h30, estaremos no culto de oração e intercessão. E vamos falar sobre isso, sobre a intercessão, sobre aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Entrou alguém ali, mas aqui dá para ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gabriele Bezerra. Graça e paz. Coloca assim, gente. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Aleluia. E vá compartilhando esse link também com quem você ama. Vilma Maria. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Nilda Santos, graça e paz, irmã. Coloca aí, Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Laininha, João Filho, Deus abençoe. Claudilene, Miss Lene. Coloca aí, povo de Deus, Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Eduardo Elias aqui já compartilhou aí. Lourdes Barbosa, Deus abençoe, minha irmã. Aretusa, Deus abençoe. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Hoje é 20/5/2025. Hoje é 20. Janaína Santos, Deus abençoe, filha. Coloca aí, Janaína. Jesus Cristo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Aleluia. Nossa irmã Célia, graça e paz. Rosilene Melo, Deus abençoe, irmã. Nosso irmão David, né? Seu esposo. Joelma Guimarães, Deus abençoe, minha irmã. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Joel Andrade, Deus abençoe. Joel, esposo de Sandra, Deus abençoe. Luciana Romildo, graças a Deus, Deus é bom. Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. VM Lavanderia, Deus abençoe. Vamos colocar, gente, Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Evelyn Manuele, Deus abençoe. Isso. Lucas Silva, Deus abençoe. Bom dia, Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Que a glória e o louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Misline Aguiar, Deus abençoe. Estamos precisando muito de oração. Meu esposo Jonas. Nós vamos colocar aqui para orarmos por você, por sua família, seu esposo. Logo mais à noite também na igreja, em nome de Jesus. E vamos crer em milagres. Aparecida Rodrigues. Jesus Cristo ontem, hoje, eternamente. Gilda Mena, Deus abençoe. Vanessa Souza, Deus abençoe em nome de Jesus. Alain, seu esposo, Deus abençoe. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Edileuza, Deus abençoe, irmã Edileuza. Esposo dela, esqueci agora. Ivanildo, né? Deus abençoe, Ivanildo, em nome de Jesus. Coloca aí, irmã, Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Seja um atalaia de Deus. Pegue esse link, né? Logo mais a gente vai estar no Facebook, não, no YouTube, né? Porque a mensagem que fica gravada, as lives, ela dura somente 30 dias no Facebook.
e a gente transfere lá para quando a gente chegar em casa, a gente transfere do Facebook, converte para o YouTube. Mas você pode compartilhar esse link do Facebook para quem você ama. Olha, escuta essa mensagem hoje. Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Maria de Fátima, Deus abençoe, irmã. Genivalda Dias, Deus abençoe. Jesus Cristo, ontem, hoje, oração. Nossa irmã de Leusa, precisa de oração. Vamos orar, irmã, em nome de Jesus. Nalva Lorentina, Deus abençoe. Vamos colocar, gente, Jesus Cristo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Daqui a pouquinho vamos entrar no ar, na 104.1. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nesse dia chuvoso. Mas traga a memória agora como se essa chuva fosse bênção caindo sobre vossas vidas. Nosso irmão Zé Marcos, Deus abençoe. Nossa mãe Ronalda, dia de paz, dia de bênção. Glória a Deus. Edilene Santana, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Vilma Maria, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. A partir de agora, programa Palavra da Fé, Glória a Deus. Palavras que geram vida, com o pastor André Lopes. Jesus. Bom dia! Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus. E nesta manhã de terça-feira, dia 20/5 de 2025, esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Tá chuvoso, mas coloque agora chuvas de bênção. Chuvas de bênçãos. Chuvas pedimos a Deus e vai cair chuvas de bênçãos sobre nossa vida. Amém? Amém. Vamos fazer confissão de fé, Jana? Vamos. Nosso dia tem que ser assim, começando, declarando, profetizando aquilo que seja a vontade de Deus, que é boa, Agradável e perfeito. Vamos declarar nessa manhã. Diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, nesta manhã eu declaro, profetizo, com fé, tuas promessas sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família, como está escrito em tua palavra, se eu ouvir a tua voz e obedecer teus mandamentos, todas as bênçãos me seguirão, me alcançarão. Hoje eu creio, sou abençoado ao entrar, ao sair, na cidade, no campo. O Senhor abençoará tudo que eu colocar as minhas mãos e me fará prosperar. Porque esta é a sua vontade. Nenhum inimigo prevalecerá contra a minha vida. Porque o Senhor é que luta por mim. Obrigado, Senhor. Porque em ti a provisão, proteção, direção, favor. Eu profetizo, eu declaro que este será um dia de bênção, visíveis e invisíveis, para a tua glória, e para o teu louvor. Eu declaro, este é o dia que Deus fez para que eu possa me alegrar. Você pode dizer isso nessa manhã? Amados, vamos neste momento, isso é uma confissão de fé, né? É como se fosse uma oração, mas é algo que nós precisamos declarar, aquilo que nós desejamos viver, não é? Algo que você deseja viver. As promessas é aquilo que você vai trazer à existência, aquilo que não existe, como se já existisse. E nesse momento, minha esposa, ela vai orar, interceder, e vamos convidar também o Espírito Santo de Deus, que ele seja presente, atuante, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele vai até o teu encontro, trazer uma palavra hoje de fé, de ânimo, renovo,
cura, libertação e salvação para a glória de Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, te apresento esse dia. Em nome de Jesus. Declaramos uma unção de renovo, de restituição na vida do teu povo. Em nome de Nos Jesus. cobre com teu sangue, nos dá livramento. Repreendemos Jesus. todo o espírito maligno em Em nosso nome meio. de Jesus. Declaramos, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Usa teu filho para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero declarar aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. É o homem que muda, é o homem que tem seus pensamentos, que foge da vontade de Deus. Amados, temos algo como uma herança. Jesus, ele conquistou algo na cruz. E nós queremos declarar assim, que no nome de Jesus, diga, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. toda enfermidade, Toda enfermidade, toda doença, toda doença, toda dor, toda dor, seja agora paralisada, seja agora paralisada. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja Seja micróbios, micróbios, germes, bactérias, bactérias, vírus, vírus, estamos declarando, estamos declarando, sejam queimados, sejam queimados. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Amém. Então essa palavra ela vai ser vida para mim e para você agora, remédio. Aquilo que a Bíblia diz no Salmo 107, verso 20. Enviou a sua palavra e os livrou daquilo que era mortal. Amados, tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. É a nossa herança. A vida abundante, a vida eterna, consiste em um versículo. Já dizia o saudoso pastor José Quaresma Mendonça. Ele declarava que o homem, a mulher que compreendesse o João 3,16 era a chave que abria conhecimento de todas as escrituras. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Filho era unigênito, o único Filho de Deus. E quando nós cremos, confiamos, confessamos que Jesus Cristo morreu naquele lugar, no meu lugar, no teu lugar, naquela cruz, naquela forma de sacrifício cruento, naquele momento que ele estava levando nossas dores, enfermidades, nosso pecado, nossas transgressões. Aquele castigo nos trouxe paz. E nisto, amados, Romanos capítulo 6, verso 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vemos aqui que o Senhor não tem a vontade dele que o homem pereça, mas a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Mas pasmem, nem todos querem ser salvos. Deus não fez homens fantoches, robôs, não. Até hoje os robôs já têm autonomia, né? Tem vontade própria. Essa inteligência nova aí que os homens criaram. Mas mesmo assim o Senhor nos fez independentes de uma maneira. Escolha o bem ou o mal, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ele ainda diz, escolha a vida. O Senhor diz o que nós devemos escolher. Ele apresenta o bem e o mal, os dois lados. E nisto, no final do texto ele diz, escolha a vida. E nesta manhã, escolha a vida, escolha Jesus. Escolha vivenciar dias de céu sobre essa terra. Escolha viver aquilo que ninguém está vivendo. Nós podemos viver aquilo que ninguém está vivendo, porque quem está em Cristo é uma nova criatura em Cristo Jesus. Cristo levou os meus pecados, aquilo que era como um salário do pecado, que é a morte, a enfermidade, a doença. Vejamos que Jesus levou naquela cruz.
E enquanto eu não tenho conhecimento daquilo que eu tenho por direito, eu não tomo posse. E Deus, aprove Deus ter nos colocado aqui toda manhã, de segunda a sexta-feira, de 7h30 até as 8, para falar essas verdades. O livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo. Quem? Jesus. Jesus carregou no seu próprio corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Amados, aqui é um divisor de águas. Se eu ando em pecado, eu ando na enfermidade. Pastor, eu já não ando mais no pecado. Mas a forma de você compreender o que diz as Escrituras: perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos ofensores. Se você guarda mágoa no teu coração, você está declarando que você vai ficar enfermo. Muitas pessoas perdem a saúde por uma raiva, uma ira. E a Bíblia diz assim, olha: irai-vos, mas não pequeis. O que seria isso? Irar, mas não pecar. É não guardar aquilo no seu coração. É não deixar que o sol se ponha sobre sua ira. E quantas pessoas dormem brigados, intrigados, com conflitos, e não liberam perdão? Veja, o pecado gera morte. E para que uma pessoa possa morrer, ela primeiro adoece. Então o pecado gera doença, o pecado gera enfermidade, o pecado gera dor. Se livre de toda forma de maldade, malignidade, de ranço, de raiz de amargura, para que você possa experimentar aquilo que o Senhor tem como promessa. A Bíblia Sagrada está dizendo que Ele, Jesus, levou sobre si, no seu corpo, cravado naquela cruz, os nossos pecados, para que nós que estejamos mortos para os pecados, possamos se tornar justiça de Deus, e pelas formas de justiça de Deus, sermos curados e sarados. A saúde divina, ela é a tua herança. A saúde divina é algo que eu preciso tomar posse. É algo que o inimigo vai sempre colocar uma forma de dúvidas, incerteza, porque ele é maquiavélico. Ele é aquela pessoa má que vai colocar dúvidas no teu coração. Agora mesmo, ele está colocando dúvida no teu coração. Essa palavra é verdade? Sim ou não? Eu te digo, essa palavra é a verdade que te liberta. Nisto, a palavra do Senhor nos diz em Êxodo, capítulo 23, verso 25. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês, e tirará as enfermidades do meio de vocês. Até aquilo que possa ser por alimento, infectado, contagiado, um alimento envenenado. O Senhor está dizendo, olha, eu vou abençoar o pão e a água de vocês, e vou tirar a enfermidade do meio de vocês. Agora me adorem. Adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores, tais que adorem dessa maneira. Muitas vezes a gente quer adorar a Deus do nosso jeito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai da maneira que Ele quer ser adorado. Não é do meu jeito. Eu preciso estar limpo. Eu preciso me purificar. Eu preciso me santificar. Eu preciso estar morto para o pecado, para que no momento que eu me aproxime do Senhor, Ele veja no meu coração que não há nenhuma malignidade, nenhuma raiz de amargura. Pare para pensar junto comigo. Porque o pecado em si, ele vai trazer uma forma de legalidade, ponto de contato para que a gente fique doente. Então, Isaías 53, verso 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amados, se essa palavra está dizendo que Jesus sofreu, foi esmagado, foi moído por causa das minhas transgressões, por causa das minhas iniquidades, e a Bíblia diz que por causa daquele sacrifício eu sou sarado, eu sou curado, eu sou salvo. O pacote da salvação inclui
a vida abundante, sim. Uma prosperidade que não é ter, mas é ser próspero. Ser grato com aquilo que você tem. Certa vez eu escutei uma pregação onde o pregador declarava: se amanhã você acordasse somente com aquilo que você agradece, o que é que você teria? É muito sério isso. Será que você agradece pela tua salvação, pela tua cura, pelo pão, pela água, pela roupa, pelo teto? Será que você é grato por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer na tua vida? Cristo levou as nossas enfermidades, Cristo levou as nossas doenças. Só que nos últimos dias o que eu mais vejo são pessoas tomando posse daquilo que o inimigo colocou como bandeja. A Bíblia diz assim, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente tem que ser submisso a Deus. Submisso àquilo que a palavra do Senhor diz. Mas as pessoas começam a dizer: a minha diabetes, ele tomou posse. A minha osteoporose, ele está tomando posse. Ah, meu esporão, está tomando posse. Ah, minha osteoporose. Ah, e começa a dizer tudo que é dele. E eu pergunto, onde foi que você comprou isso para você tomar posse? Eu vou contar uma história aqui, verídica, onde uma mulher bastante conhecida aqui em Caruaru, ela se aproximou perto da gente. Na época eu estava no comércio e ela veio mancando. Naquele momento, o que a irmã tem? Ela disse, meu esporão. E eu disse, e a senhora comprou aonde? Ah, rapaz, aquela mulher olhou para mim com uma cara de desdém e disse assim, como é que a senhora diz isso comigo? Eu disse, não, irmã, é porque eu quero saber onde foi que a senhora comprou para não passar nem perto. Porque a irmã está dizendo que meu esporão, a senhora comprou isso aonde? E naquele momento, a gente conversando, eu disse, olha, Jesus levou sobre si. Isso não é seu. Isso é uma obra maligna, satânica, que vem como dardo inflamado, como laço passarinheiro, para que a irmã não voe. Todo laço é preparado para aquilo que voa. Então o inimigo quer colocar em você alguma coisa que impeça que você possa gerar vida, produzir vida, ter alegria. E naquele momento a gente fez uma oração, eu disse, mande isso para o inferno, mande isso para o abismo. E no outro dia aquela mulher entra na loja e ela começa, vem andando normal. Eu disse, irmã, e aí? E ela dizia, foi embora e nunca mais vai voltar na minha vida. E assim que tem que ser, rejeitando aquilo que é do diabo e submetendo aquilo que é de Deus. Pessoas que muitas vezes estão resistindo a Deus. A palavra está dizendo uma coisa e você resistindo, mas o diabo dizendo e você dizendo, é verdade. A gente não vive pelo que sente, pelo que vê. A gente vive pela fé. E a fé, ela tem uma visão muito aguçada, ela tem uma voz muito ousada e tem pés que vai levar você para onde você vê e aquilo que você fala. Como a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo, essa fé genuína, também existe uma fé contrária, que vai sempre dizer, você vai morrer, você não tem, você não pode. Alguém já chegou para mim dizendo, ele vai morrer, mas eu plantava na minha vida e ainda planto, não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas de meu Deus. Não tem? O Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. E se a gente vê o contexto dessa palavra, tudo posso naquele que me fortalece, você vai compreender que Paulo estava dizendo que ele sofreu açoites, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele sofreu assalto, perseguição, ele foi açoitado, ele foi dado como morto, ele foi preso, e tudo isso ele passou fome, passou frio, aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que eu quero que você possa ter compreensão, entendimento, sabedoria. Porque mesmo com lutas, perseguições, aflições, porque a Bíblia assim diz que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. E nisto, o bom ânimo é que nós vamos ter uma recompensa de tudo aquilo que nós estamos passando. Afrontas, perseguições, todo mundo está passando. Ah, pastor, e doenças? Estamos num corpo, um corpo que é frágil. E nisto, nós precisamos renovar a nossa mente, alinhando ao Espírito, porque ele foi recriado em Cristo. Repito, somos tricométricos, Espírito, alma e corpo.
O nosso espírito é intocável, mas a nossa alma, a mente, ela precisa ser renovada. E essa manhã eu estou querendo trazer uma palavra de renovo na tua vida, uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra que vai te tirar do charco de lodo e te firmar numa pedra, numa rocha chamada Jesus. Que mesmo que você esteja sentindo algo no corpo, mas você está declarando: sou curado em nome do Senhor Jesus. Vamos dizer isso, Ana? Sou curado em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez. Sou curado em nome do Senhor Jesus. E nisso nós vamos tomar posse daquilo que estamos falando. O livro de Isaías fala que, Isaías 55 anos, se não me engano, diz assim: assim como imagina a sua alma, assim você será. Amados, a mente nossa, se a gente não alinhar a verdade, ela vai mentir pra gente. Ela vai viver através de quê? De sentimentos, de emoções. E nisto, a palavra do Senhor nos diz assim, olha, em Mateus 8,17. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. É como alguém tomasse algo de você e você dissesse: não é meu. Se Cristo levou, tomou, carregou, para que eu vou querer carregar no meu corpo? Sabemos que a palavra, ela vai trazer um norte, uma direção, para que a nossa mente não possa ser burlada, né, enganada pelo inimigo. Deus prometeu a cura, a libertação, a salvação, o suprimento necessário para nossas vidas. Lá no Salmo 37, verso 25, o salmista Davi, ele diz assim, olha: fui moço, hoje sou velho, porém jamais vi um justo e a sua descendência. Jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Escute o que eu vou dizer para você. O Senhor, ele sabe antes daquilo que sai da nossa boca. O Senhor conhece os nossos corações. Ele sabe aquilo que eu preciso. Mas no momento que eu me aproximo dele crendo que ele existe, ele se torna galardoador de todos aqueles que se aproximam dele crendo. E naquilo que eu possa crer que ele é infinitamente mais de tudo aquilo que eu possa pensar, imaginar, o Senhor, ele vai ser transformado na minha vida como uma provisão, o Jeová Jireh. Eu vi um pregador falando que ele disse: eu conheci um verdadeiro profeta nesses últimos dias. Felizmente o Senhor guardou ele no ano de 2021. Aquele homem era um profeta que ele falava e ele declarava assim: coloca aí no celular, no gravador, escreva no papel, marca a data, porque isso vai acontecer. Mas aquele homem, ele chegava assim e dizia: vocês podem preparar um café para mim? Ele não tinha condições financeiras, ele não tinha bens materiais, ele era um homem que estava despojado de tudo que possa acontecer na terra, diferente de muitas coisas que nós vemos. Ninguém estendia tapete vermelho para ele poder entrar, ele não tinha um carro zero, mas ele tinha uma unção dentro dele, que quando ele falava, se cumpria. E é isso que nós devemos compreender, que aqueles que se aproximam de Deus, eles vão entendendo que a terra em si, ela perde todo o valor. Paulo diz assim: tudo que eu tinha como conhecimento, como riqueza, prosperidade, eu considerei como esterco, como lixo. E naquele momento, a gente pode compreender que quem está em Cristo é uma nova criatura, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas enquanto a sua mentalidade estiver firmada somente aqui na terra, você não pode alcançar as coisas dos céus. A Bíblia Sagrada diz: não pense naquilo que é da terra, porque é passageiro, mas coloque teu pensamento nas coisas que são do alto, que são eternas. Estamos aqui por um tempo, uma passagem. E temos que compreender que Deus é o nosso provedor. Aquilo como ele foi na primazia de tudo, quando o povo do Egito, o povo de Israel estava no Egito, ele tinha provisão. O Senhor estava com eles. E entenda que algo que precisamos compreender. Muitas vezes a gente pede crescimento. Jana, muitas vezes a gente pede crescimento a Deus. E Deus só vai dar crescimento quando a gente crescer. Muitas vezes, Deus, me coloca aqui em algo que eu possa fazer. Senhor, me abençoa para que eu possa crescer. E Deus está esperando que nós possamos crescer. Quando o povo estava andando no Egito, as sandálias cresciam no pé, porque ele crescia e as sandálias cresciam. Quando nós temos um crescimento na nossa mentalidade, nós vamos compreender e entender que a vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita. Que quando nós crescemos na nossa forma de crer, de conhecimento, de confiança, o Senhor, ele vai ser aquilo que nós estamos crendo. Cresça primeiro para que possa haver crescimento na tua vida.
Creia numa prosperidade sobrenatural, porque aquilo que você possa ter e você engrandecer ao nome do Senhor com aquilo que você tem, meu amado, vai vir do norte, do sul, do leste, do oeste, vai aparecer tesouros escondidos, Deus vai revelar. Deus não tem nenhum problema de fazer com que os filhos deles possam ser acrescidos. Há um texto da palavra de Deus, eu não me recordo agora o endereço, que diz assim: aquele que tem, mais será dado, e aquele que não tem, até aquilo que ele tem, será tirado. E isso, muita gente pensa que é dinheiro, que é questão financeira. Não, meu amado. É aquilo que você pensa. Aquele que tem um pensamento fiel, fidedigno com aquilo que é a palavra de Deus, ele vai ser acrescentado mais. Mas imagina, Jana, uma pessoa que se acorda dizendo: ó céus, ó vida, para que eu nasci, até aquilo que ele tem será tirado. Você precisa firmar a tua mente naquilo que é a verdade e não naquilo que você sente. Nós estamos aqui para divulgar uma palavra de fé e não uma palavra de dúvidas. Aquilo que alguém tem, mais será lhe dado. Mas aquele que tem e pensa negativamente, até aquilo que ele tem será tirado. Pare de ser um murmurador e começa a ser um adorador. Amados, aquilo que Davi disse, que foi moço e agora é velho, mas ele jamais viu um justo e a sua descendência mendigar o pão, é porque aquele povo de Israel sabia que existia um Deus que mandava maná todos os dias, que mandava água brotar da rocha, que de manhã o sol causticante do deserto havia ar-condicionado central, à noite é um frio tremendo no deserto e eles tinham aquecedor central, que eles não adoeciam. A Bíblia diz que eram mais de 3 milhões de pessoas e não havia um só enfermo, um só inválido, porque eles estavam debaixo de uma promessa. Eles estavam no deserto, mas naquele deserto não tinha falta. Deus estava... Quando o povo saiu do Egito, Deus está me levando para falar isso, quando Deus tirou o povo do Egito com um braço forte através de Moisés, o primeiro lugar que eles foram para um lugar chamado Mara. As águas eram amargas, mas entenda, aquelas águas amargas, havia muitas ervas por debaixo, raízes, e o povo, quando tomaram aquela água, toda enfermidade que eles tinham, foram curadas. Por isso que nós dizemos que remédio bom é aquele que amarga. Talvez você esteja ouvindo uma palavra que está sendo um confronto na tua vida. Eu não estou dizendo, olha, o anjo está com a chave, isso, aquilo, outro. Não, eu estou dizendo que se você mudar a tua mentalidade, a tua forma de crer, de pensar, você viverá exatamente aquilo que você crê. Algo que possa estar sendo um confronto na tua vida, porque eu estou servindo a Deus e está acontecendo na tua vida. Para e muda o teu contexto, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Filipenses 4,19, nós vamos finalizar. O meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Tudo aquilo que eu preciso vem de Deus. Diga isso. Tudo aquilo que eu preciso vem de Deus. Não espere de homens. Só entenda a decepção. Espere em Deus. Confie nele. E o mais ele fará. Estamos finalizando essa palavra de hoje, dessa terça-feira, dia 20/5/2025. E logo mais à noite, isso foi só um ensaio. Quando for à noite, nós vamos estar ali ministrando a palavra poderosa do Senhor nosso Deus. Vidas serão curadas, vidas serão libertas, vidas serão salvas e o nome do Senhor será glorificado. Aquele lugar, lá na Rua Belmonte 352, lá no Ministério da Palavra da Fé, se tornará pequeno, já é pequeno para a glória de Deus. Deus tem algo maior para aqueles que confiam no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, 19h30, culto de oração, intercessão e confissão de fé, você é o nosso convidado. Quem interagiu conosco hoje, Jana, e depois a gente vai orar por aqueles irmãos que pediram oração. Quem interagiu foi Gabriele, Vilma, Nilda, João Filho e Laininha, Claudilene, Mislene, Lourdes, Aretussa, Janaína Santos, Irmã Célia, Rosilene, Joelma, Joel, Luciana, Vemes Lavanderia, Eveline, Lúcia, Aparecida, Gilda, Vanessa, Edileuza, Nalva, Maria de Fátima, Zé Marques e Ivonalda, Genivalda, Girlene, Edilene, Vânia, Valéria e Zé, Liliane, Tereza, Erilson, Sandra, Ana Monteiro, Geisa, Irmã Cleonice,
Vitor, Mônica, Edilza, Raife, Paula, Davi, Severina, Ednete, Silene, Janaína Rafaela, Jucineide, Márcio e Bia, Cineide, Jocélia, Sueli, Fátima Macedo. Tem mais? Tem mais? Tá bem. Não, acabou. Acabou? Quais Aí são as pessoas? Os pedidos de oração. Pedro é aniversário e oração pela família. A família de Jonas, Edileuza, Elidiane e Pedro já é outra pessoa também. Amém. Pela família. Paizinho querido, nós queremos nesse momento, Senhor, orar e declarar sobre a vida, Pai, de Pedro, de Jonas, de Edileuza, de Elidiane, de sua família. E sobre esse outro Pedro, Pai, que está completando data nova. E todos aqueles que estão numa data nova. Senhor, Tu sabe, conhece o coração e a necessidade de cada um. Envia anjos poderosos, Senhor, para quebrar todo laço, toda forma, Pai, de embaraço. Que essas pessoas possam receber, Pai, uma unção nova, vinho novo. Que a mente deles sejam abertas para que eles possam compreender aquilo que foi ministrado dessa manhã. Senhor, ser com eles, que nada possa trazer eles para longe de Ti, mas sim para perto de Ti, através da Tua palavra. Oramos e declaramos que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, estabelece sobre a vida deles, em nome de Jesus. Quem crer diz? Amém. Amém. Amados, hoje à noite, 7h30, estaremos no Ministério Palavra da Fé, orando, céus abertos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E quarta-feira, amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui e estaremos na nossa quinta volta. É isso, Ana? Dia 21, quinta volta, declarando aquilo que é a vontade de Deus. Eu creio que é a quinta volta. Nós estaremos lá fazendo aquela confissão de fé e declarando que as muralhas vão cair em nome de Jesus. Amados, seja notório isso. Veja, é o irmão que está pedindo aqui para me falar. Se você deseja ser um semeador, se a gente está falando isso, é porque Deus quer mudar a tua vida, a tua história. Tudo começa através de uma semente. Uma semente lançada, você está declarando, colheita eu vou receber. Quer ser um semeador do Ministério Palavra da Fé, dessa programação da rádio? 24-862-422-1034. Pela tecnologia que nós temos, isso é o Pix da igreja, de onde você estiver, você pode lançar uma semente. Pode ser algo significativo para você, mas no reino espiritual você está dizendo, eu fiz uma semente e a terra terá que me dar uma provisão sobre essa semente. Pix 24-862-422-1034. Seja um semeador e veja o que Deus vai fazer na tua vida. Vamos agora nos despedir com a oração, com a bênção sacerdotal. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão ouvindo essa rádio. Em nome de Jesus. Em nome do nosso Deus que nos deu a vida. Em nome de Jesus que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Eu também. E você? Dia de paz.